por causa de uma agenda de costumes. Não dá nem para dizer que é cultura. É uma agenda de costumes e bem da... desculpe, gente. Eu não vou falar palavrão, fiquem tranquilos, tá? Mas uma agenda de costumes bem da vagabunda. Madames e messieurs, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um editorial do The Talk. Nosso bate-papo de toda sexta-feira, neste querido 15 de julho do corrente ano de 2022. Daqui a pouco é Natal, hein, gente? Vamos ficar espertos, tá bom? Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas a mais um editorial. A gente vai, nessa primeira parte, partir para o serviço, né? Não tem muita coisa para fazer no serviço, porque a segunda parte do nosso editorial, conforme prometido semana passada, é uma análise literária do primeiro texto que chegou para a edição número 9 do seu The Talk, que é o texto do André Simões Louro. Vou ter que puxar aqui na colinha, tá, gente? Porque a memória não anda muito boa. Que é a história do canivete de madrepérola de Doc, que é o nome do texto. É um nome meio extenso, mas preservaremos o título da forma como o texto chegou nas nossas caixas postais eletrônicas, que inclusive está aí na tela para você. Se você tiver um texto para mandar, por gentileza, aproveite, né? Se eu não me engano, Marcelo Inácio deve estrear também no número 9, tá? Que ele enviou 2 textos bem curtinhos, tá? Porque eu estou ainda analisando, estou aqui no nosso trabalho de edição, editoração, etc, 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 aquela coisa, né? Vida de editor não é um negócio muito simples. Então, desse serviço, antes de mais nada, a piada, o in-joke, a piada interna do nosso editorial, que é abstrair os sons ao redor. Hoje, pode parecer que não, nós temos pássaros cantando. Infelizmente, o canto dos pássaros nunca chega nesse microfone, que é um microfone perto da boca. O canto dos pássaros não chega. Mas daqui a pouco, o grito dos gatos e o latido dos cachorros tomarão conta desse editorial. É uma loucura, gente. Vocês não têm ideia do que é essa pantomima macabra dos cachorros da região. É um negócio de louco. Então, por favor, como eu sempre faço em todos os editoriais, esses sons ao redor, esses barulhos, motores, crossfit, grunhidos de futuros jogadores de futebol e latidos de cachorro, vocês, por favor, abstraiam esses sons ao redor e por favor, prossigam, insistam até o fim desse editorial, que eu acho que dessa vez, que cabe em 30 minutos. Quem sabe, né, gente? Esse negócio de ligar a câmera e vamos que vamos, né? É um passeio pontilhado de fortíssimas emoções. Bom, gente, brincadeiras à parte, tá bom? Que a gente costuma fazer os nossos momentos circenses aqui no nosso editorial. No serviço, acabei de falar que ainda estou analisando aqui o texto do Marcelo Inácio, que deve estrear no número 9. A segunda parte do nosso editorial é a análise desse texto, né? Desculpe, gente, vou ter que pegar o título. Uma história do canivete de madrepérola de Doc, que é o que a gente vai... Eu não vou fazer o spoiler do texto do André, tá bom? Fiquem tranquilos, vocês terão de ler o número 9 para se surpreenderem com o texto do Dr. André, tá bom? Não vou fazer spoiler, só vou fazer uma análise superficial do texto que eu recebi, que é o primeiro texto que entrou na edição desse número 9. Marcelo Inácio, talvez eu faça algum comentário na semana que vem. Está aí na tela para vocês. Gente, o nosso The Talk ao vivo, tá? Primeiro The Talk ao vivo depois da retomada é com a Madeleine Alves.
A Madeleine Alves que anunciou na última segunda-feira. Agora as notícias da semana, né, gente? A gente só dá notícia ruim, só fala um monte de coisa assim ruim, e fica naquelas análises nihilistas. Vamos dar uma notícia boa também, né? Madeleine Alves, ela foi vencedora na categoria crônica, acho que do primeiro concurso, deixa eu puxar aqui na informação, é o primeiro concurso intitulado Todas as Mulheres do Mundo. É um concurso mosca, tá, gente? É quase ao vivo, esse editorial é quase ao vivo. Então tem mosca, tem cachorro, é uma beleza. Mas voltando aqui ao assunto da Madeleine Alves, ela foi vencedora. Ela foi em primeiro lugar na categoria crônica de um concurso, me parece que um concurso literário chamado Todas as Mulheres do Mundo. Foi um concurso que promovido por um observatório contra a violência da violência contra a mulher. É um observatório chamado Chega, Observatório Chega, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar mais algumas informações aqui para vocês. Eu não vou dividir tela, porque estou recebendo aqui no WhatsApp. A notícia eu recebi pelo WhatsApp na segunda-feira. Eu não vou fazer isso, né? Ficar expondo meu WhatsApp. Já fico mostrando meu Facebook, já não é. Sintam-se agraciados, né? Sintam-se felizes que eu divido meu Facebook com vocês. Aí o WhatsApp já é um certo exagero que eu vou dividir a minha tela de WhatsApp para vocês. Mas os dados são a comemoração dos 3 anos do Observatório Chega, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui. O Observatório Chega de Violência contra a Mulher. O pessoal conhece como Observatório Chega, mas o nome completo é Chega de Violência contra a Mulher. É um observatório que, para comemorar os seus 3 anos, promoveu o concurso, me parece que um concurso literário, e a nossa querida Madeleine Alves ganhou primeiro lugar na categoria crônica. Parabéns a Madeleine Alves, que é uma das escritoras que já tem trabalhos publicados aqui no nosso The Talk, e a gente parabeniza a Madeleine por essa conquista, né? por esse primeiro lugar, por essa vitória na categoria crônica desse concurso literário, desse festival literário, Todas as Mulheres do Mundo. É o nome do concurso, tá bom? Promovido pelo Observatório Chega, ou nome completo, Observatório Chega de Violência contra a Mulher, tá bom? Estava comemorando o 3º ano de existência do observatório e Madeleine Alves é a vencedora da categoria crônica. Aí do lado, gente, o segundo, né? O segundo The Talk ao vivo, que é o The Talk ao vivo com o Williams Wilson, tá bom? Feito aí os convites de você entrar aí no canal do The Talk aqui no YouTube, tem uma playlist especialmente feita para o The Talk ao vivo. Você pode ir para a playlist, só tem 2 vídeos até o momento, então, né, em breve será uma playlist amazônica, né, com bastantes The Talk ao vivo. Estou tentando fazer contato do próximo The Talk ao vivo, vou manter em surpresa, porque se porventura eu receber resposta, se porventura virar, vai ser legal. Mas tenho que pensar também no plano B, no plano C, caso esse plano A fure. Tomara que não. Esse The Talk ao vivo com esta pessoa com quem eu estou mantendo contato, gostaria muito de ver se essa pessoa responde. Mandei o e-mail fazendo a apresentação do The Talk e tomara que funcione, né? Tomara que vire, tomara que dê certo, tomara que um monte de coisa, tá bom, gente? É isso. Então temos o The Talk ao vivo com a Madeleine Alves, temos o outro The Talk ao vivo com o contista e romancista Williams Wilson, tá bom? E temos também, ora direi, o nosso The Talk, o próprio Folha Literária, que está no número 8, 31 de agosto, né? Já estamos no ar pronto para que em 31 de agosto
tenhamos o lançamento do número 9. Tá bom, gente? Essa é a nossa primeira parte do nosso editorial, nosso serviço. Acho que já passei todas as notícias sobre a nossa folha literária, sobre o nosso folhetim literário The Talk. Vamos passar agora para a análise do texto. Não é bem a análise, comentários a partir do texto enviado pelo Dr. André Simões Louro, tá? Que é, de novo na colinha aqui, a história do canivete de Madre Pérola de Doc. Vamos nessa? Que a gente vai fazer alguns comentários sobre este conto. Não vou fazer spoiler, tá, gente? Vocês terão de esperar 31 de agosto para ler o texto do André Simões Louro. Não tem jeito. Mas eu vou fazer alguns comentários a partir do texto que eu recebi. Já fiz a parte de revisão, também já fiz a parte de... a gente chama de preparação de texto, tá? Ou copidescagem. Nome frufru, aquela nutelagem da indústria que eles chamam de preparação de texto. Acho que preparação de texto fica um pouco melhor, porque copidescagem é uma invenção vernacular, meio fora de sentido, né? Vamos lá para a segunda parte, gente? Vamos falar um pouco do texto do Dr. André. Tomara que eu consiga fazer tudo isso em 30 minutos. Eu sempre prometo fazer um negócio curto e nunca consigo, mas vamos lá. Salve nosso bom e querido café, né, gente? Uma beleza. Acho que agora eu consegui, né? Acertar aí a entrada de luz. Gente, vida de editor não é um negócio muito fácil, não, tá? Que a gente tem que controlar até a quantidade de luz que entra na pobre da webcam, né? Tem que controlar a luz, tem que controlar brilho, tem que controlar filtro para poder fazer editorial. Eu acho que eu tava o branco estava meio chapado na primeira metade do nosso editorial, né? Então tive que dar uma olhada aqui enquanto bebia o nosso querido café, tentar controlar um pouco a entrada de luz, câmera dentro, né? Dar uma fechadinha um pouco, porque senão ficava meio chapado. Meu cabelo já é branco, imagine, eu estava ficando iluminado. Vamos controlar o branco, né? O branco da luz nas nossos queridos editoriais. Estava entrando luz demais. Bom, gente, o texto do André Simões Louro tem uma escritora carioca. Eu vou chamar de moça, tá, gente? Ela nasceu em 77. Calculo que ela tenha hoje 44 anos, tá? Que é uma escritora que eu adoro as coisas dela, desde o início da carreira dela, que é a Ana Paula Maia, é do Rio de Janeiro, roteirista também, e ela é detentora de livros sensacionais como Assim na Terra como Embaixo da Terra. Ela tem vários sucessos, Enterre Seus Mortos, enfim. A bibliografia dela é uma bibliografia extensa, cujo tema é uma espécie de mundo cru. Tem R no meio, tá, gente? Não é esse negócio que vocês ouviram aí, a cabeça poluída de vocês, né? Cru no sentido de encarniçado, tá? No sentido de sangue fresco, tá? Cru, que não é cozido, não passa por nenhuma elaboração dos cozimentos maravilhosos da nossa querida gastronomia, tá? É aquela coisa crua, cru, tem R no meio, tá bom? Aliás, se vocês tiverem a oportunidade de ler qualquer coisa, qualquer romance, qualquer conto da Ana Paula Maia, por favor, tá? Com certeza vocês não vão se arrepender. A não ser que vocês não gostem dessa coisa meio
Para citar um outro autor que também já investiu nesse tipo de tema, Vida Crua, que é o Memória, viu, gente? Ele escreveu O Invasor, ou Memória. Vamos ver se eu consigo achar aqui antes de fazer meu corte e fazer uma procura do Invasor. Se eu não me engano, o Invasor é do Marçal Aquino. Tem um filme brilhante. De vez em quando eu cito esse filme e a obra também do Marçal Aquino, que é um filme feito por um grande diretor brasileiro chamado Beto Brant. O filme é do mesmo nome da obra literária do Marçal Aquino. É o Invasor, né? Então, essa espécie de mondokane da coisa, a gente tem grandes escritores brasileiros que trabalham com essa linha de literatura. Marçal Aquino, Ana Paula Maia e tal. É que eu chamo a Ana Paula Maia de moça, né? de jovem, por ser de 77, mais ou menos batendo com a minha idade. Diríamos que seríamos quase dentro da mesma marca geracional, pelo fato de eu ter nascido em 71, ela em 77, mas do jeito que caminhou o século XXI, já dá para quase que ter uma diferença, né, geracional. Diferença só de 6 anos, mas dá quase que para dizer que já começa a existir aí uma espécie de diferença geracional, por isso que eu chamo ela de jovem. Tá? Apesar dos 44 anos, eu acho que é uma jovem. Brilhante escritora brasileira, Ana Paula Maia. Encontrou alguma coisa da Ana Paula Maia, vai sem susto. Não tem como você não gostar. Mas é o tipo de literatura tipo o submundo, a morte, o sangue, as vísceras. Vou tentar aqui não fazer comparações com o cinema, né? Porque a gente tem uma linha de cinema mais ou menos Quentin Tarantino. Não acho que seja tanto Quentin Tarantino. Eu acho que tanto o Marçal Aquino quanto a Ana Paula Maia estão mais para Guy Ritchie. Enfim, gente, o texto do Dr. André Simões Louro, que é esse que é... Eu tenho que puxar um nome, ainda não decorei. Uma História do Canivete de Madre Pérola de Doc, que é o nome do conto. Ele está encadeado com outros contos já publicados no The Talk. Existe um retorno, por exemplo, do Bar do Jaca. Quem leu os contos anteriores do Dr. André vai reparar, né, que a parte final do conto acontece dentro do Bar do Jaca, né? E o primeiro aspecto que a gente comenta em termos de literatura, né, é essa coisa o autor vivenciou tudo aquilo, ou o quanto tem de ficção a partir de uma referência do real. É meio óbvio que o Dr. André utilizou uma referência do real. Ele utilizou uma Cubatão, talvez dos anos 80, virada dos 80, 90. Eu acredito que ele seja um pouco mais velho que a Ana Paula Maia. Então ele deve ter pego essa Cubatão dos anos 80, anos 90, né, que era uma Cubatão bastante trabalhadora, posto que ainda essa Cubatão continha um parque industrial bastante desenvolvido. Tá? Você tinha Cosipa, você tinha Petrobras, você tinha a maioria das indústrias de química, né? Indústrias, não vou dizer petrolíferas, mas que mexiam com moléculas de petróleo para fazer plástico, para fazer fertilizante, enfim, né? Era uma cidade que oferecia para as demais cidades da região, para as outras 8 cidades da região metropolitana da Baixada Santista, os melhores postos de emprego e, consequentemente, os melhores salários.
com o desaparecimento desse parque industrial de Cubatão, muita coisa desmoronou nas 9 cidades da região, porque sumiram os principais salários, né? Não está tendo essa renovação dos melhores postos de emprego com os melhores salários. Então, a Baixada Santista, essa região, essa porção central do litoral de São Paulo, que sempre sofreu, que sempre foi conhecida pela sua pobreza, voltou para ela. Ainda que isso não seja uma exclusividade da Baixada Santista, tá, gente? O mundo afora, nesse momento, jaz na perspectiva da fome, né? Teremos esse problema mais à frente. E o André, ele retrata essa Cubatão industrial, essa Cubatão do peão, do chão de fábrica, de como é que esse chão de fábrica se reunia, se relacionava, como é que esse chão de fábrica convivia com seus pares e com outros elos e elementos da com outros elos e elementos da sua própria sociedade, dos seus próprios segmentos sociais, né? Das suas zonas de exclusão, das suas favelas, hoje não são mais chamados de favelas, são chamados de comunidades, enfim. O grande divisor de águas de Cubatão, em termos de mobiliário urbano, que foi o incêndio da Vila Socó, tá? Que foi uma coisa foi uma tragédia, se não me engano, acho que morreram em torno de umas 200 pessoas naquele incêndio, né? Eram barracos em cima de tubulações de petróleo, tá? Para transporte, em geral, o transporte desse petróleo, quando ele é descarregado a partir de terminais portuários, ele passa por dutos. E existia a Vila Socó em cima desses dutos. E aí a tragédia acabou acontecendo. Essa Cubatão muito pobre dos barracos, das palafitas, algumas que existem até hoje, tipo Siri, a Vila Siri e tantas outras, né? Comunidades muito pobres, favelas, palafitas, que, de uma certa forma, forneciam essa mão de obra dessa Cubatão industrial, dessa Cubatão que gerava tanta riqueza, não somente para a região metropolitana da Baixada Santista, mas também para todo o estado de São Paulo, né? Onde você tinha o aço, onde você tinha o petróleo. Era uma cidade que, na época, era muito conhecida por conta da sua poluição. Um dos efeitos da poluição eram as crianças que nasciam sem cérebro, né? A chamada anencefalia, né? Várias crianças nasceram com anencefalia, ou seja, nasciam e morriam horas depois, porque nasciam sem cérebro por conta da poluição. Essa Cubatão que a maioria das pessoas no Brasil tem na mente, quando se fala da palavra Cubatão, essa Cubatão foi embora. Essa Cubatão poluída da anencefalia, ela já não existe mais, já fazem muitas décadas que que essa Cubatão não existe mais. É uma cidade aprazível, é uma cidade hoje com um aspecto de verde, green friendly, ecológico, muito, mas muito maior e muito mais avançado do que na minha época de infância, por exemplo. A maioria dos grandes escritores aqui da região vem de Cubatão, o caso do Mané Herzog, do Marcelo Ariel. Ouso até dizer que a parte da literatura aqui, desse miolo do litoral paulista, sem querer desmerecer as demais cidades, incluindo Santos, que seria a cidade polo, né? Cidade principal da região. Hoje as cabeças mais criativas para a literatura são as cabeças de Cubatão, né? E, infelizmente, o Brasil enxerga Cubatão de uma forma muito preconceituosa, infelizmente, tá? É uma cidade ecológica, não é mais poluída da forma como a maioria dos brasileiros acha que a cidade é poluída, não tem mais essa poluição. São artistas extremamente criativos,
dá quase que para dizer que se você pensasse vanguarda, um possível movimento de vanguarda dentro dessa região metropolitana da Baixada Santista, das 9 cidades que compõem essa região metropolitana, essa vanguarda certamente viria de Cubatão. Não dá para ver nenhuma outra cidade da região, de Bertioga até Peruíbe, não dá para pensar quem seria a vanguarda na região, exceto Cubatão. Os artistas cubatenses são muito, mas muito mais porretas do que a sua vizinhança. É óbvio que o pessoal de Itanhaém, Peruíbe, Mongaguá, Guarujá, Betioga, em especial Santos e São Vicente, vão me xingar até dizer chega. Mas até mesmo porque eu também tenho uma espécie de, como é que poderia dizer, uma espécie de viés cognitivo em relação a Cubatão, que realmente eu acabo tendo uma espécie, e confesso aqui publicamente, uma espécie de inclinação a ter a ter bons olhos, muito mais bons olhos para Cubatão do que para as demais cidades da região. Eu acho o artista cubatense em qualquer área, tá? Um negócio assim, eles são estupendos, tá? Mas infelizmente sofredores desse preconceito nacional, Brasil afora, em relação à cidade de Cubatão, por causa da poluição, por causa da pobreza, que é muito extrema na cidade e tudo. Mas são artistas sensacionais, gente. São artistas sensacionais, né? Vou aqui parar de fazer minha declaração de amor aos artistas cubatenses, tá? Para falar um pouco mais do texto, afinal de contas, esse tema é literatura. E nessa literatura do André Simões Louro, tem essa coisa do Mondocane, né? Tem essa coisa da Cubatão industrial, da Cubatão chão de fábrica, do peão, da vida do peão, dos modos de vida e de hábitos, né? Desses trabalhadores, quase que braçais, quando não braçais, desse chão de fábrica do Parque Industrial de Cubatão. Então não é um negócio muito requintado, não são personagens muito refinados. Em que pese o André, de uma certa forma, dar cores razoavelmente requintadas num certo grau e numa certa extensão, ele tenta trazer esses personagens para dentro de um espaço de humanidade que se assemelha um pouquinho a Balzac, né? A coisa da comédia humana, né? Daí você achar que um peão de Cubatão tenha traços parisienses, né? Isso é um trabalho do autor, isso é uma abordagem do André Simões Louro. Esse é o mérito dele, de ele retratar essa Cubatão por uma espécie de filtro comédia humana, Honoré de Balzac, tá? E aí você que lê os textos dele, com esses personagens, você acaba, enfim, acreditando de algo mais ou menos assim, sei lá, deve ter certo grau de sofisticação nesses peões de chão de fábrica. A princípio, não. Mas por conta do filtro comédia humana, fica uma coisa um pouquinho com traços de algum requinte, principalmente porque é texto, é literatura. Então dá aquele ar de requinte, mas quando você tem essa vivência dessa Cubatão underground, dessa Cubatão cyberpunk, na hora que você está lá dentro não tem tanto requinte assim, não. É quase que um olho por olho, dente por dente. E existe uma espécie de acordo de cavalheiros, que é uma coisa que a gente já não encontra mais na literatura brasileira nos dias atuais. Daí o ineditismo do trabalho do André Simões Louro, que às vezes você encontra no trabalho do Marçal Aquino, na Ana Paula Maia, a coisa da vida pobre, sofrida, das dores da morte, o assassinato, o sangue, né? Você encontra mais na Ana Paula Maia. Menos no André e menos no Marçal Aquino. Se bem que a Ana Paula Maia também já
caminhou para um outro tipo de literatura mais recentemente. Estou falando isso na primeira fase, na fase inicial da carreira dela. E essa Cubatão, ela é baseada num mundo de homens. E o mundo masculino tem peculiaridades que, infelizmente, até hoje o feminismo não conseguiu alcançar. Então agora começa a parte polêmica. Começa a parte polêmica do nosso editorial. Porque a gente está enfiado numa agenda das minorias, né? E essa agenda, ela entrou dentro da indústria do mercado editorial, pegando as lutas, feminismo, antirracismo, hoje chamado de antirracismo, luta contra o preconceito, contra o negro, a gente falou no início do nosso editorial, né, do Observatório Chega de Violência contra a Mulher e tantas outras violências que a gente encontra no mundo do trabalho, na vida doméstica e às vezes até na vida social. E esse mundo dos homens hoje em dia recebe uma acusação muito séria de ser o único mundo fomentador da violência, né? Ou seja, a violência só tem um gênero, o masculino. Daí a questão da masculinidade tóxica, etc, etc. Porém, as riquezas produzidas por Cubatão, principalmente nos anos 70, um pouquinho dos anos 80, é uma produção de riqueza cujo gozo foi geral, homens, mulheres, crianças, LGBTs, velhos, crianças, todo mundo, só que produzida sob o suor e sangue e muito acidente de trabalho fatal, e muito acidente fatal na cidade de Cubatão. Foi no costado do que hoje é chamado de masculinidade tóxica que rolou essa riqueza. E na hora que você pega essa masculinidade que gerou essa riqueza nos anos 70 e 80 e que nos trouxe até aqui, hoje essa masculinidade ela é tóxica, para começar, e muito demonizada. E qual é o perigo da coisa? Por causa do tema, né, utilizado pelo Dr. André Simões Louro, que é essa Cubatão peão, essa Cubatão chão de fábrica, praticamente hoje o Dr. André teria severas dificuldades para entrar na indústria, porque certamente ele seria acusado de fazer uma espécie de ode à masculinidade tóxica, ou patriarcado, coisas assim. E toda a abordagem dele de comédia humana se perderia. Eu acho que para finalizar esse editorial nosso, né, que já está chegando aí, tentei fazer em 30 minutos, tá, gente? Não deu. Vamos passar um pouquinho. Eu acho que o que mais dói nessa coisa da indústria é você perder o aspecto artístico de comédia humana, por exemplo, que é uma das abordagens do André Simões Louro, por causa de uma agenda. Isso é o que dói mais, né? Você perder completamente o caráter artístico, a relevância do caráter artístico, do filtro, da abordagem de comédia humana que ele faz sobre os personagens chão de fábrica que existiam em Cubatão nos anos 70, nos anos 80, que hoje seriam demonizados, porque é a masculinidade tóxica, porque é o patriarcado, porque é isso, porque é aquilo, e o aspecto artístico vai por água abaixo, por causa de uma agenda de costumes. Não dá nem para dizer que é cultura. É uma agenda de costumes e bem da... E, desculpe, gente, eu não vou falar a palavra, não, fiquem tranquilos, tá? Mas uma agenda de costumes bem da vagabunda, né? Que joga fora os aspectos artísticos de comédia humana presentes no trabalho do André Simões Louro, por exemplo, né? Porque aí é um mundo masculino, é um mundo de um código de honra que talvez hoje em dia a maioria dos homens não conheça, né? O que é meio triste, porque é um universo masculino acusado de violento, acusado de patriarcal, quando para
70%, 80% dos homens, nenhuma dessas palavras, violência e patriarcado, fazem parte do dia a dia desse código de honra entre os homens, que infelizmente o feminismo não consegue nem chegar perto, né? Existe um código de honra de homem para homem, tá? Que é um negócio que hoje em dia é acusado de violência, é acusado de tóxico, né? A tal da masculinidade tóxica, é acusado de patriarcado e é posto a pontapés para fora da indústria do mercado editorial. E aí o sabor do texto, dos personagens, que de fato existiram, mas tem muito aspecto, tem muita coisa inserida no texto do André Simões Louro, que é meramente ficção, tem muita coisa inventada ali, não dá para sacar que tem muita coisa inventada, ou seja, você tem um ponto de partida que de fato realmente existiu, Cubatão, cenário, algumas pessoas, personagens que existiam em Cubatão, que foram para as páginas dos contos do André Simões de Louro, mas apenas como ponto de partida. Tem muita ficção, tem muita coisa criada por ele ali. Todo esse aspecto artístico, todo esse aspecto de engenho e arte se perde, porque o tema é o código de honra entre os homens, quase nada dominado pelas feministas, infelizmente, ou muito pouco compreendido, e, em geral, quando essa compreensão ela não ocorre, surgem as acusações de violência, machismo, patriarcado e masculinidade tóxica. Nem sempre isso acontece, né? A maioria dos pais de família que a gente tem ainda nos dias de hoje cuidam dos seus filhos, cuidam da sua família, dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, né? Da sua cônjuge, enfim, não é tão tóxico assim. Mas é o famoso discurso da minoria que, como faz um barulho absurdo, é uma minoria que consegue, né, um megafone monumental e muita coisa, inclusive até produzida pelas mulheres, o caso da Ana Paula Maia, né, que mexe um pouco também com um pouco desse universo masculino, dessa coisa do matar ou morrer, da sobrevivência. Matar ou morrer, porque se você não matar, vão matar você, então você precisa sobreviver. E esse código de honra entre os homens, que ora pode ser abordado pelo Marçal Aquino e pelo André Simões Louro, ora pode ser abordado pela Ana Paula Maia de uma forma absurdamente brilhante. Esse tema meio que caiu em desgraça. Tanto essa Cubatão dos anos 70, 80, quanto o tema em si do código de honra masculino, se porventura vocês encontrarem esse tema, corram e leiam. Porque no que depender da indústria do mercado editorial, em breve desaparecerá. Eu tenho fé de que plateias podem mudar o rumo da coisa. Tem muita gente que está sendo posta fora do público-alvo da indústria do mercado editorial, que em breve dará uma bela rasteira nessa mesma indústria do mercado editorial. Beleza, gente? Não consegui fazer em 30 minutos, pessoal. Deu 40 e bate força. 30 e tantos, né? Beleza. Bom, gente, eu havia prometido que eu não ia trabalhar com temas bafônicos, enche o saco pra cacete ficar trabalhando com tema bafônico toda sexta-feira. A gente está aqui, de uma certa forma, tocando no assunto, questão da agenda. E como essa agenda ela pode ser um pouco burra e matar a arte, mas estamos aqui no nosso The Talk para publicar aquilo que a indústria não está muito afim de publicar. Tá bom, gente? Enfim, é esse o papo. Chegamos. Obrigado por você ter chegado aqui até esse momento do vídeo, né? Em geral, as pessoas abandonam o barco no meio do caminho. Esse vídeo tá longo. Para o vídeo no meio, aquela coisa toda.
Espero que todos estejam bem dentro da medida do possível, que vocês tenham um excelente final de semana, né? Que vocês possam curtir aí o happy hour dessa maravilhosa sexta-feira, que vocês possam estar junto dos seus amados e das suas amadas, vivendo de maneira harmoniosa e amável cada segundo desse maravilhoso final de semana. Gente, até a próxima sexta, tá bom? Um super beijão para vocês e até a próxima sexta com mais um dos nossos bate-papos, tá bom? Que vocês tenham um excelente final de semana, super beijo e até sexta.